Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Se você assistiu o vídeo anterior, eu acredito que está lembrado que foi com este versículo que nós iniciamos e encerramos. Se você ainda não assistiu, eu te recomendo que assista para que você esteja contextualizado com o assunto que vamos tratar neste vídeo, que de certo modo é uma continuação daquilo que falamos anteriormente. Mas antes da gente dar continuidade, eu gostaria de ler 2 comentários que foram postados sobre o vídeo anterior. E eu aproveito para te pedir que, se você tiver algo a dizer sobre qualquer um dos vídeos, vai lá nos comentários, posta, me deixa saber o que você pensa, tá? O primeiro comentário diz: devemos ser sempre gratos à escolha de Adão e Eva de nos permitir vir a esta terra. Comentário do Gustavo Andrade. Obrigado, Gustavo. Que maravilha foi a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Comentário do Hamilton Amorim. Obrigado, Hamilton. É um prazer tê-los aqui comigo. A tristeza e a decepção são acontecimentos garantidos nesta vida. A alegria é condicional e transitória. Nesta vida, todos temos momentos de tristeza e dor. Até mesmo aqueles que são justos sofrem. E isto acontece porque a terra se encontra em um estado decaído e nos encontramos na condição de sujeição a doenças, mortes, acidentes e a convivência com outras pessoas que também fazem escolhas erradas. Mas, embora não seja compreensível a todos, isto também faz parte do plano divino. Sobre isto, o presidente Spencer W. Kimball disse: se todos os enfermos pelos quais oramos fossem curados, se todos os justos fossem protegidos e os iníquos destruídos, todo o programa do nosso Pai seria anulado. E o princípio básico do Evangelho, o livre-arbítrio, seria encerrado. Tem que viver pela fé. Se alegria, paz e recompensas fossem instantaneamente dadas ao que faz o bem, não poderia haver mal. Todos fariam o bem, mas não por causa da retidão de fazer o bem. Não haveria teste de força, não haveria desenvolvimento de caráter. Sem crescimento de poderes, sem livre-arbítrio, apenas controles satânicos. Caim e Enoque, 2 homens que podem ser considerados os exemplos mais extremos de arbítrio com o conhecimento do bem e do mal. Caim ficou conhecido como o pai da maldade, alguém que se afastou de Deus. Enoque ficou conhecido como aquele que se aproximou tanto de Deus que foi literalmente levado para o céu para viver com ele. Aos desejosos por entender o Antigo Testamento, eu recomendo os comentários das revelações modernas. O livro de Moisés nos ensina muito mais sobre Caim do que o próprio livro de Gênesis. Com o auxílio do livro de Moisés, é possível entender com muito mais profundidade os motivos e os métodos de Caim. Quando Eva deu à luz a Caim, ela disse: obtive do Senhor um homem, portanto, ele não pode rejeitar suas palavras.
Está evidente que ela esperava que Caim fosse um filho justo. Mas no mesmo versículo que nós lemos agora, nós encontramos que Caim não lhe deu ouvidos e disse: quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? O problema começou com Caim quando ele ofereceu um sacrifício de plantas ao Senhor em vez de animais. No livro de Gênesis não há explicação sobre o que há de errado com isso. Mas no livro de Moisés descobrimos que Caim amou Satanás mais que a Deus. E Satanás ordenou-lhe dizendo: faze uma oferta ao Senhor. Assim sabemos que Caim não foi motivado pela fé no Senhor, mas pela tentação de Satanás. O Senhor conhece a intenção do coração, mas neste caso, a ação externa também demonstrou oposição ao Salvador. O Senhor dera a Adão e Eva mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão dizendo: por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. E então o anjo falou dizendo: isto é a semelhança do sacrifício do unigênito que é cheio de graça e verdade. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. E Adão e Eva bendisseram o nome de Deus e deram a conhecer a todas as coisas a seus filhos e filhas. Portanto, Caim sabia muito bem que apenas o sacrifício das primícias dos rebanhos era uma expressão de fé na vinda do Salvador. O fruto da terra foi sua própria invenção e expressou claramente sua desobediência e desrespeito ao Cristo. Para que fique memorizado, vamos ler novamente. Por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. E então o anjo falou dizendo: isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. O presidente Thomas S. Monson disse: um exemplo bem conhecido de quem não se voltou para o alto é o de Caim, filho de Adão e Eva. Poderoso em potencial, mas fraco de vontade. Caim permitiu que a ganância, a inveja, a desobediência e até mesmo o assassinato emperrassem aquele leme pessoal que o teria orientado à segurança e à exaltação. O olhar para baixo substituiu o olhar para cima e ele caiu. Sabemos que dar conscientemente uma oferta inapropriada e depois ficar ofendido porque o Senhor não a aceitou, não foi o fim da maldade de Caim. Ele continuou a dar ouvidos às tentações de Satanás, até que finalmente criou uma sociedade secreta com intenções assassinas. Assim,
nesta primeira dispensação de tempo, o filho do profeta Adão, Caim, matou seu irmão por meio de uma conspiração, conforme nos conta o livro de Moisés. Essas combinações secretas aumentaram e Satanás exercia grande domínio entre os homens e enfurecia-se em seu coração. Foi nesse ambiente de maldade que nasceu Enoque, que se tornaria o profeta da próxima dispensação. Só uma coisa, você deve estar ouvindo esse barulho de trovões, chuva, está caindo agora, nesse momento, aqui em São Luís, uma forte tempestade, tá? Eu já comecei a preparar o meu barco, eu já estou pronto para o dilúvio que está sendo anunciado aí. Mas vamos voltar ao nosso vídeo, tá? Enoque recebeu um chamado de Deus para se tornar o profeta. E perguntou ao Senhor, com muita humildade: por que é que encontrei graças aos teus olhos? Esta também, caro amigo, pode ser tua dúvida. Na verdade, é uma dúvida comum a muitos que recebem um chamado para trabalhar na vinha. Por que eu? Enoque, relutante em aceitar o desafio, expôs seus motivos a Deus, como se ele, não soubesse todas as coisas. Enoque disse ao Senhor: sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, por sou lento no falar. A resposta que o Senhor deu foi a mesma que se aplica a todos nós. Vai e faze o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á. Ou seja, as habilidades pessoais do indivíduo que recebe um chamado de Deus é em grande parte irrelevante. Porque com a ajuda de Deus, Enoque teria todo o poder que precisaria. Ele acreditou no Senhor e nunca mais expressou dúvidas. A mensagem que Enoque deveria transmitir ao povo era: decidi este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. A retidão e a obediência de Enoque foram tão grandes que o Espírito do Senhor estava sobre ele e lhe foi prometido que todas as suas palavras seriam justificadas a ponto de mover montanhas ou mudar o curso dos rios. Mas, embora Enoque tenha recebido o poder sobre os elementos, a ninguém mesmo foi concedido o poder para fazer as pessoas escolherem o Senhor. Cada um de nós deve fazer sua própria escolha. No entanto, Enoque criou a oportunidade por meio de seus ensinamentos para que os filhos dos homens se convertessem. E em meio a uma civilização perversa, muitas pessoas se converteram. E daquele tempo em diante, Enoque começou a profetizar, dizendo ao povo: quando eu estava viajando e me encontrava no lugar chamado Maúja, e clamei ao Senhor, veio do céu uma voz que dizia: volta-te e sobe ao monte Simeão. E aconteceu que eu me voltei e subi ao monte, e enquanto estava no monte, vi os céus se abrirem, e fui investido de glória. Como Enoque se voltou para o Senhor, ele teve 3 grandes visões, que não vamos abordar neste vídeo, tá?
Vamos deixar para outra oportunidade. Mas um dos aspectos mais reveladores da última visão, a visão da história espiritual dos habitantes da terra, foi a visão do grande Deus dos céus chorando. E Enoque disse ao Senhor: como é que podes chorar, sendo que és santo e de toda a eternidade para toda a eternidade? Deus explicou que foram as escolhas de seus filhos de fazer o mal e trazer sobre si mesmos a miséria que o deixaram triste. Por esse motivo, pois, choraram os céus, sim, e toda a obra das minhas mãos. E aconteceu que o Senhor falou a Enoque e contou a Enoque todos os feitos dos filhos dos homens. Portanto, Enoque sabia e contemplou as iniquidades e a angústia deles, e chorou, e estendeu os braços, e dilatou-se-lhe o coração como a eternidade. E comoveram-se-lhe as entranhas, e toda a eternidade tremeu. O elder Richard G. Scott deu um conselho àqueles que experimentam esse tipo de tristeza piedosa. Muitos de vocês têm corações pesarosos por um filho ou filha, marido ou esposa, que se desviou da retidão para seguir o mal. Minha mensagem é para vocês. Sua vida está cheia de angústia, dor e às vezes de desespero. Vou dizer-lhes como podem ser consolados pelo Senhor. Em primeiro lugar, vocês precisam reconhecer dois princípios fundamentais. Embora haja muitas coisas que vocês podem fazer para ajudar um ente querido que sofre, há algumas coisas que devem ser feitas pelo Senhor. Além disso, nenhuma melhora duradoura pode ocorrer sem o exercício justo do arbítrio. Não tente passar por cima do arbítrio. O próprio Senhor não faria isso. A obediência forçada não gera nenhuma bênção. A próxima dispensação do Evangelho foi mostrada a Enoque, assim como também foi mostrado que Noé seria o profeta desta dispensação. Neste ponto, é o livro de Moisés que nos dá clareza e percepção sobre a história da Bíblia. Pois nos é dito duas vezes que os 3 filhos de Noé foram salvos, não apenas porque eram filhos do profeta, mas porque também se voltaram para o Senhor. Portanto, Enoque viu que Noé construiu uma arca e que o Senhor sorriu diante dela e assegurou-a em sua própria mão. Então as águas cobriram o mundo. E quando Enoque viu isso, ficou com a alma amargurada e chorou por seus irmãos e disse aos céus: recusar-me-ei a ser consolado. Mas o Senhor disse a Enoque: anima-te e alegra-te e olha. Ele então mostrou a Enoque o dia da vinda do Filho do Homem, sim, na carne, e sua alma se alegrou. Mesmo para os maus da época de Noé, ainda havia esperança. Deus deu a eles a melhor chance, removendo-os das garras de Satanás na terra celestial para um ambiente melhor. Eles teriam a oportunidade de se voltar para o Senhor fora dos limites do tempo, na prisão do Espírito, conforme foram ensinados por uma hoste dos maiores profetas que já viveram na terra. Depois de suas visões,
Enoque passou a influenciar as pessoas para se voltarem para Deus, para que fossem levados para o céu como a cidade de Sião. Todos os dias, todas as horas, fazemos escolhas. Escolhemos se vamos olhar o mundo através da janela ou se voltamos ao caminho e andamos com Deus. Mas Deus fez saber a nossos pais que todos os homens devem arrepender-se. E ele chamou nosso pai Adão com sua própria voz, dizendo: Eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. E ele também lhe disse: Se te voltares para mim e deres ouvido à minha voz, e creres e te arrependeres de todas as tuas transgressões, e fores batizados, sim, na água, em nome de meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens, receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo o que pedires te será dado. Ao nos voltarmos para o Senhor, escolhemos a opção oferecida. Os homens existem para que tenham alegria.